E estando ele ainda falando com eles, eis que vinha subindo do exército filisteu o homem guerreiro, cujo nome era Golias, o filisteu de Gade, e falou conforme aquelas palavras, e Davi as ouviu. Porém todos os homens de Israel, vendo aquele homem, fugiam diante dele e temia grandemente. E dizia os homens de Israel: vistes aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar Israel. Há de ser, pois, que o homem que o feriu, o rei o enriquecerá de grandes riquezas, e lhe dará a sua filha, e fará livre a casa de seu pai em Israel. Então falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo: que farão aquele homem que ferir a este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, este incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? Amém? Glória a Deus. Vamos fazer um momento de oração em nome do Senhor Jesus. Soberano Deus e Pai, nesse momento, Deus, em nome de Jesus, te louvamos, Senhor, por essa primeira parte, por tudo que o Senhor já tem feito, tem falado conosco. Nos prepara os nossos corações para ouvir a tua santa palavra nessa noite, Pai, no nome de Jesus Cristo. Prepara nossos corações e me usa conforme o teu querer, no nome de Jesus Cristo. Glórias a Deus. Amém? Vamos concentrar. Aleluia, Jesus. Irmãos, estava aqui meditando e o Senhor falou acerca dessa palavra de Davi. Davi, a gente pegando a história de Davi, nós vamos ver fazer muitas pregações somente com a história de Davi. Mas eu quero aqui nessa noite trazer essa mensagem acerca da vitória de Davi para com Golias. Quem conhece a história já vai entender um pouco, mas a palavra de Deus, ela se revela, se renova a cada dia, se renova a cada manhã. Então, Davi, quem era Davi? O homem segundo o coração de Deus. Quando a gente fala de Davi, já vem na mente um homem segundo o coração de Deus. Mas começando a falar de Samuel, um pouquinho mais atrás da história, Samuel, quando era juiz ali de Israel, o povo vai pedir a Deus um rei, e Deus vai conceder o pedido daquele povo, mesmo que não fosse a vontade de Deus, porque Deus já era o rei de Israel, já era o rei de Israel. Tem coisas que o homem, a mulher insiste tanto, pede para Deus, mas isso vai trazer consequência no futuro. Deus vai falar para Samuel: Samuel, tu pode levantar um rei, só que esse rei vai gerar consequência, porque os filhos do povo vão passar a ser servo, a soldado, tem que ir para a guerra, para guerrear as guerras. Então Deus vai ordenar a Samuel: Samuel, tu vai levantar o rei para Israel. E ali existe um homem da tribo de Benjamim, por nome Saul, filho de Quis, homem alto, homem grande, aleluia, que aparentemente era o melhor para reinar, aparentemente era um homem que ia dar vitória ao povo de Israel. E ali Saul é levantado rei, passou seus dias, vê guerra. Saul venceu as guerras, venceu as batalhas. Mas nós vamos ver que o rei Saul, ele tinha uma grande dificuldade.
Porque pecar qualquer homem está sujeito a pecar, a falhar. Mas Saul, ele não aceitava ser corrigido. Aleluia. Saul jogava a culpa sempre nos seus soldados, sempre caçava alguém culpado. Louvado seja o nome do Senhor. Porque na realidade, irmãos, nós temos que reconhecer que somos falhos, reconhecer que precisamos mudar, reconhecer que precisamos ser pessoas melhores. Mas Saul não. Quando Deus ele vai mandar Saul destruir Amaleque, Saul vai lá e desobedece à ordenança de Deus. Como assim? Deus mandou destruir tudo. Saul vai lá, destrói os homens, traz as ovelhas, o gado, o melhor, e ainda traz o rei para, aleluia, para a sua terra. Então, quando Samuel vai corrigir Saul, ele vai contra o que Deus tinha falado. Aleluia. Samuel vai falar: ô rei Saul, hoje mesmo o Senhor ia confirmar o reinado em tuas mãos, e a tua descendência iria reinar perpetuamente. Você sabe, irmão, que tem coisa que Deus dá para nos entregar, mas por causa das nossas atitudes precipitadas, por causa da atitude precipitada do homem, da mulher, muitas vezes essa bênção ela é arrancada, ela é perdida. Então Saul, por causa daquela desobediência, aleluia, Deus, ele não vai, aleluia, se agradar de permanecer um rei rebelde e a sua descendência. Outra ocasião, havia uma guerra contra os filisteus, e ali Samuel ia vir para sacrificar. Porém Saul, ele observa que Samuel está demorando, e observa que o povo de Israel está vindo contra, ou melhor, o povo filisteu está vindo contra Israel. Então o rei Saul, que não tinha autoridade de sacrificar, ele vai lá e sacrifica ao Senhor. E aí quando ele termina de sacrificar ao Senhor, Samuel chega e diz: o que tu fez, Saul? Porque hoje mesmo Deus vai rasgar o teu reinado e vai dar a alguém que é melhor do que você. Naquele dia Deus decidiu tomar o reinado de Saul e entregar para outro. E aí quando Samuel vai embora, faz para ir embora, Saul agarra no manto de Samuel e rasga o manto. Samuel voltou e fala para o rei Saul: assim como tu rasgaste o meu manto, o Senhor vai rasgar o teu reino. Ei, meu irmão, aí Deus fala para Samuel: Samuel, vai até a casa de Jessé em Ramá, e ali tu vai ungir um homem que eu tenho escolhido, um homem segundo o meu coração, para reinar em Israel. E aí, como nós conhecemos a história, Saul, aleluia, não ficou sabendo. Samuel vai lá até Jessé, aleluia, e Samuel pensou que era o primeiro. Deus não vê como o homem vê. O homem vê o exterior, porém Deus vê o interior. Glória a Deus, aleluia. Deus, ele vê o secreto. O homem pode olhar para a aparência, mas Deus está vendo a atitude de cada um de nós no secreto. Ah, mas eu sou isso, eu sou aquilo. Não, Deus é quem sabe. Ah, o fulano é isso, o fulano é bom, o fulano é gente boa. Meu irmão, quem conhece de verdade é Deus. A intenção do coração, quem conhece é Deus. Aleluia. Quem conhece é o Senhor.
a intenção do coração. Então, passou-se todos ali, os 7. Samuel disse: porventura não tem mais alguém? E Jessé disse: tem um que está apacentando as ovelhas. Samuel diz: vai lá, chama ele, porque é esse que o Senhor vai ungir. Então Davi foi ungido rei de Israel, porém não reina. Volta a cuidar de ovelha. Oh, meu irmão, aleluia. Nós temos que entender uma coisa: o chamado de Deus só acontece no tempo certo. O próprio Jesus Cristo, ele só começa ali a pregar a palavra, a expulsar demônio, a operar sinais e maravilhas quando ele tinha 30 anos de idade. Então o propósito de Deus na nossa vida é no tempo dele, é na hora dele, não é na nossa hora, é na hora do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Então Davi é ungido, mas volta para cuidar de ovelha. Você acha que Davi voltou reclamando? Claro que não. Davi continua alegre, porque Deus honra quem faz as coisas com alegria. As ovelhas nem eram de Davi, eram do seu pai, mas Davi cuidava, Davi apacentava, Davi olhava as ovelhas, e ainda mais, viu o perigo do dia, viu o perigo da noite. Davi enfrentava o perigo, porque Davi era também um bom pastor. Ei, meu irmão, e Jesus vai falar que o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Então Jesus Cristo é o bom pastor, ao qual deu a vida para salvar as suas ovelhas. Davi, certo dia, está lá apacentando, vem o leão, ele enfrenta o leão, mata o leão e livra as ovelhas da garra do leão. Outro dia Davi estava lá, viu um urso. Davi enfrentava o urso e livrava a ovelha da garra do urso. Ninguém estava vendo, mas ele serviu de testemunho. Tem pessoas que Deus faz algo na vida, já quer contar para o mundo inteiro. Ei, meu irmão, o tempo de testemunhar, o tempo certo, o tempo de contar o que Deus fez, é a hora certa. O cenário muitas vezes não é de testemunho, mas vai chegar o dia do testemunho, o dia de testemunhar. Davi mata o leão, mata o urso no deserto, ninguém viu, Davi não sai contando para ninguém. Eita glória! Mas acontece um certo dia que os filisteus se levantam novamente contra Israel, e agora de forma diferente. Havia um gigante de mais de 2 metros de altura, um gigante forte, um gigante poderoso, um homem que ali não tinha quem resistisse à força dele. E aquele homem é colocado na frente da batalha, e houve ali um desafio. Os filisteus lançaram o desafio. Que desafio é esse? Não era necessário todos ir para a guerra para os que fossem vitoriosos ganhar o presente. Eles fizeram daquele dia diferente. Vocês vão levantar um homem e vão guerrear contra o nosso guerreiro, e vão guerrear contra Golias. E o homem e aquele que vencer, nós, ou melhor, aquele que perder, a nação vai ser submetida a outra. Quer dizer, se Golias vencesse, Israel seria escravo dos filisteus. Se um homem levantado para enfrentar Golias vencesse, os filisteus, seria escravo do povo de Israel. Então, meu irmão, Davi estava aonde? Apacentando ovelha. E aquele homem estava todos os dias afrontando e dizendo: vem um de vocês e luta comigo. Se vocês vencerem, nós vamos ser seus escravos. Mas se Golias vencer, vocês serão nossos escravos. E aí, meu irmão, quem vai lutar? Quem vai guerrear? O rei Saul, que era o mais poderoso, está lá frouxo, está lá com as pernas balançando, as pernas batendo uma na outra, de medo. Aquele que Deus escolheu para ser rei de
Israel agora está em uma vida de rebeldia, em uma vida de pecado e morrendo de medo. Porque o homem e a mulher de Deus, quando não tem a certeza da salvação, qualquer luto afronta, qualquer luto coloca para baixo, qualquer adversidade coloca para baixo. Mas quando o homem e a mulher de Deus se coloca na posição em andar em santidade, em andar em obediência, pode o inferno se levantar, pode se levantar gigante, a confiança dele, a confiança dela permanece no Senhor que fez o céu. Ei, calabaxi e comandai, Deus de glória. Então, ninguém se atreveu a lutar contra Golias. Aleluia. E já fazia 40 dias essa mesma história. 40 dias afrontando o povo de Israel. Então Davi, ele um certo dia vai levar comida. Irmão, Davi nem para a guerra ia. Um jovem de 17 anos, uma criança, aleluia, não tinha estatura para a guerra. Naquele dia ele vai levar a comida para os seus irmãos, ao mando do seu pai. Oh glórias. Entenda uma coisa, irmão, Deus vai gerar, aleluia, ocasião para honrar os seus fiéis na terra. Deus vai, aleluia, agilizar o cenário para levantar alguém para ser a diferença na terra. Davi estava no secreto, mas estava confiando em Deus. Davi estava no secreto, mas estava adorando a Deus. Davi estava cuidando das ovelhas do seu pai, mas estava sendo fiel e confiante em Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Entenda uma coisa, não importa, aleluia, se está no secreto ou se não. O importante é que nós temos que ser fiel a Deus. O importante é que nós temos que ser obediente à sua palavra. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Aí Davi chega lá para dar comida aos seus irmãos. Naquela mesma hora, Davi, ele vai ouvir uma voz. Que voz é essa? Era Golias. Golias afrontando o povo de Israel. Aí Davi vai até um, mas pergunta: o que foi isso? Não é um gigante que tem ali, ninguém quer lutar, nem o próprio rei Saul tem coragem de enfrentar ele, porque ele é grande, ele é poderoso, não tem quem consegue vencer esse homem. Meu Deus, não ter visão do céu é outra coisa, ter visão de Deus, ter comunhão com Deus é outra coisa. Quem tem comunhão com Deus vê o mundo com uma visão diferente. Quem tem intimidade com Deus vê o mundo de uma maneira diferente. Quem tem intimidade com Deus pode estar o mundo virando de cabeça para baixo. Ele sabe que se ainda que o mundo desabasse, ele está sustentado nas mãos do Todo-Poderoso, meu irmão. Então Davi está ali sabendo que aquele homem é grande, mas grande e maior é o seu Deus. Davi observa. Enquanto muitos diziam: ninguém consegue, ninguém vence, Davi vai olhar e dizer: quem é esse circunciso que ousa desafiar o exército do Deus de Israel? Quem é esse circunciso? Eita Deus. Foi até os irmãos, perguntou o que recompensa ia ter para que vencesse aquele gigante. E o rei Saul tinha já oferecido a recompensa, que quem viesse a vencer o gigante, ele ia dar honrarias e ainda a sua filha mais velha para ser esposa. E aí Davi observa e vai até um, vai até outro. E aí, enquanto todo mundo estava desanimado, enquanto todo mundo achava que já estava a guerra perdida, Davi vai até alguém.
E alguém leva aquela filha até o rei. E a conversa de Davi era isso, que isso se consigo para desafiar o exército do Deus vivo. Se não tem ninguém que vai, então eu vou vencer em nome do Senhor dos Exércitos. Levaram Davi até o rei Saul. O rei Saul já conhecia Davi, porque Davi tocava harpa para o rei Saul em algumas ocasiões. Em algumas ocasiões que o rei Saul estava perturbado por espíritos malignos, Davi lá tocava harpa e o espírito ia embora. Você acha que a harpa, que música expulsa demônio? Não expulsa, meu. O que expulsa é a unção de Deus que está na vida do homem de Deus, do adorador. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Porque hoje até no centro de Macumba canta louvores evangélicos. Então o que vale é a unção, é a presença de Deus na vida do homem e da mulher de Deus. Glória a Deus. Davi se apresenta até o rei Saul. O rei Saul diz: rapaz, você não pode ir para a guerra, você não pode enfrentar esse gigante. Tu é um menino, tu é uma criança. Davi diz: ó rei Saul, para tu saber que eu vou para a guerra, que eu vou vencer esse gigante. Um certo dia eu estava cuidando das ovelhas, vi um leão, eu peguei o leão pela barba e matei o leão. Irmão, isso parece o menino matar um leão. Ei, meu irmão, loucura para quem não conhece o poder do Deus de Davi, do nosso Deus. Louvado seja o nome do Cordeiro Jesus Cristo. Esse Deus, Ele é grande e Ele é poderoso, igreja. Aleluia, Deus. Davi vai falar: ô rei Saul, para tu saber também, um dia veio um urso, tentou pegar as ovelhas e eu matei o urso. O rei Saul diz: tá bom, tá. Já que você quer ir para a guerra, já que não tem ninguém, então tu vai para a guerra. Irmão, sabe o que Saul quis falar? Já que está tudo acabado mesmo, já que Davi quer morrer mesmo, então vai para a guerra. Então vai enfrentar o gigante. Irmãos, a visão de Saul estava acabada. Porque lá atrás Deus quis tratar com Saul e Saul não quis. Porque lá atrás Deus corrigiu o rei Saul e o rei Saul não quis dar ouvido ao Senhor. Nós estamos vivendo um tempo difícil, irmãos. A palavra de Deus fala que se não fosse abreviados, nenhuma carne ia se salvar. E ainda muitos pensam que vai subir de qualquer maneira. Jesus está aí. Oh glória! Saul vai lá e pega as suas armaduras, a sua couraça, o seu capacete, as suas candeleiras, as suas aleluias, prepara para a guerra. Colocou em Davi. Davi, agora tu vai para a guerra, vai lá, já que tu quer enfrentar o gigante, vai lá. Davi começa a andar. Davi começa a andar com aquilo tudo e não consegue andar, prende as pernas, prende os braços. Davi arrancou aquilo tudo, tirou fora. Ele disse ao rei Saul: eu não sei andar com isso, eu vou para a guerra, eu vou vencer Golias, no nome do Senhor dos Exércitos. Irmão, o problema de muitas pessoas é que está querendo pegar a armadura de tudo quanto é lado, mas esquece que essa armadura de Deus é o capacete da salvação, que é a certeza da salvação, é a couraça da justiça, que é andar justo diante de Deus e diante dos homens, é a espada do Espírito, que é a presença do Espírito Santo de Deus, que é a palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. É a preparação do Evangelho da paz, que andar de acordo com o Evangelho do Senhor Jesus. Aleluia! É o escudo da fé. Irmãos, o escudo da fé, ele consegue rebater os dados inflamados. Irmãos, os dados são grandes.
Quando o crente perde a fé, quando o crente perde a fé, perde a esperança em Deus, as setas começam a atingir o coração, e aí já começa a maldade brotar. Então entenda uma coisa: as armaduras que nós temos que lutar, elas não são carnais, mas são espirituais e poderosas em Deus. Oh glória, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Eu cheguei nessa noite aqui nem pensando que ia trazer uma mensagem dessa forma, mas Deus sabe trabalhar, Deus conhece o nosso coração. Nós não temos que se importar em querer pregar para a multidão. Davi não quis se aparecer, Davi simplesmente foi fiel a Deus no anonimato. Lá onde ele estava, ele foi fiel a Deus. Glória a Deus. Então Davi pega a funda, que era o que ele sabia manejar, vai lá no ribeiro, pega algumas pedrinhas, coloca no alforje e vai enfrentar o gigante. O gigante desceu, e quando vê Davi, vai humilhar Davi, vai zombar de Davi e dizer: porventura não tinha ninguém que pudesse vir guerrear comigo? Porventura não tinha ninguém que podia vir ao meu encontro? Que vocês mandaram menino? Meu irmão, quem ousa afrontar o povo de Deus, quem ousa afrontar o exército de Deus vivo, aí Davi vai chegar mais próximo, e ouve aquela afronta. Golias diz: hoje mesmo eu vou arrancar, aleluia, eu vou pegar você, vou dar, aleluia, sua cara para as aves do céu. Eita Deus, zombou Davi, escarneceu de Davi. Davi vai dizer: homem, tu vem contra mim com espada e com lança, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos. Entenda uma coisa, meus irmãos: as nossas armas não é, aleluia, carnal. Quando nós éramos no mundo, quando alguém dava um tapa na nossa face, nós revidávamos com outro. Quando alguém nos dava um empurrão, nós dava outro empurrão. Quando alguém nos xingava, nós revidávamos com xingamento. Louvado seja o nome do Senhor. As nossas armas não são essas, mas as nossas armas é o amor, é a fé, é a mansidão, que é os frutos do Espírito, é a temperança, é o domínio próprio. Contra essas coisas não há lei, diz a palavra de Deus, porque quem está em Cristo, nova criatura. Davi vai dizer: tu vem contra mim com espada e lança, mas eu vou contra ti em nome do Senhor. Você acha que Davi tinha chance de vencer o gigante? É claro que não tinha. Humanamente falando, não tinha chance. Mas o que para o homem é possível, para Deus torna possível. Deus está à procura de pessoas de fé e de ousadia. Davi teve a fé e a ousadia. Eita glória! Nós não viemos para essa terra, nós não estamos aqui, irmãos amados, irmãos do Senhor, aleluia, irmão de Cristo, irmão em Cristo Jesus. Nós fomos chamados para ser igreja eleita, para ser sacerdote santo, povo escolhido. Nós não fomos chamados para ser covarde diante do Senhor, mas nós fomos chamados para pregar a verdade. Quem quiser aceitar a verdade, quem é da verdade, recebe a verdade e deixa a verdade o libertar. Mas quem não é da verdade, não permanece na verdade. Glória a Deus. Davi enfrentou o gigante, as horas já se avançam. Eu vou resumir para nós entender melhor. Davi venceu o gigante. Só resumindo aí, para não ficar sua história. Davi venceu o gigante. Qual é o gigante na minha vida e na tua vida? Quando se tem essa palavra aqui, o Senhor me fez entender que existe um gigante grande da vida de muitos aqui nessa noite. Que gigante é esse? Você pode pensar no diabo. É Satanás. Não.
O gigante maior dessa noite não é Golias, não é Satanás. O gigante maior dessa noite que o Senhor me fez entender é a sua carne, é a nossa carne que cobiça, aleluia, para as coisas do mundo, para as coisas dessa terra, a nossa carne que nos leva a pecar, a nossa carne que só quer fazer o que desagrada a Deus. Mas é por isso que o Senhor desperta a sua igreja, para que matar a vossa carne. Como assim? Através de jejum e de oração, de santificação, de separação, de obediência à sua palavra. Deus de glória, Deus de maravilhas. Davi venceu o gigante pela fé. Davi não ficou olhando para aqueles que estavam desviados. Davi não ficou olhando para aqueles que tinham perdido o foco, não. Davi unicamente olhou para Deus. Se eu e você, meu irmão, minha irmã, quiser ficar de pé na presença de Deus, nós não temos que olhar para que muitos que têm desviado, para muitos que têm saído da visão, para muitos que perderam o temor de Deus. Nós temos que olhar para Cristo Jesus e para a sua palavra. Se nós quiser ficar de pé, se nós quiser ficar de pé, então, irmão, fica de pé, vamos orar. A palavra de Deus é essa para nossas vidas. Davi venceu gigantes porque teve fé. Se nós tiver fé, nós vamos vencer também. Deus nos honra, não é só em cima do altar, não, irmãos. O nosso ministério, o chamado de nossas vidas, o que testifica diante de Deus não é nós estar aqui em cima do altar, é no anonimato, é quando vem as tentações, é quando vem os pratos de Satanás. Porque está em cima do púlpito, em cima do altar, é muito fácil servir a Deus. É muito fácil dar testemunho de crente olhando para os irmãos, para as irmãs. A hora difícil é quando está nós e Deus. Nós e Deus e a tentação. Mas quem tem o temor de Deus, irmãos, aleluias, prefere obedecer, prefere ser fiel. Vamos orar nessa noite. Vamos orar nessa noite. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus ainda fala. Deus ainda fala. Decalamassuri comandai. Dele mandou que sei. Tem visto tanta coisa que está cumprindo nos seus dias, que Deus tem falado conosco. Deus tem falado. Já vi tantas pessoas não dar ouvido que Deus tem falado, e hoje infelizmente não estão mais vivendo no temor do Senhor. Não só aqui, mas vários lugares que eu já andei, muitas pessoas. Dei calabaçu e comandai. Quando a palavra de Deus está nos confrontando, para nos corrigir, para nos santificar, é porque Jesus Cristo não está tardando. Jesus Cristo está para voltar, meu irmão, minha irmã. Nós temos que se preparar. Senhor, tenha misericórdia de nós. Pai Santo e querido, nessa noite, em nome de Jesus Cristo, eu quero apresentar na tua mãos a tua igreja, o teu povo, Senhor, os teus servos, meu Deus, as tuas servas. Espírito Santo da verdade, fala conosco, Espírito Santo, fala conosco, Espírito da verdade. Prepara os teus servos, as tuas servas para morar contigo na glória. Meu Deus, somos falhos, somos errantes, sujeitos ao erro, Pai, mas o Senhor é santo. Santifica-nos, ó Pai, santifica a tua igreja, Pai, que haja temor. Aleluia, Senhor, Deus, tome em tuas mãos esse ministério. Repreenda, Deus, os ataques de Satanás. Repreenda agora toda obra de feitiçaria, toda obra de magia negra, toda bruxaria, em nome de Jesus Cristo. Eu jogo por terra todo espírito de inveja. Joga por terra, meu Deus, todo espírito ao contrário, toda energia negativa, em nome de Jesus Cristo. Lança por terra, meu Deus, todo espírito de incredulidade, todo espírito de
Deus, vem curando pessoas aqui nessa noite. Vem curando pessoas aqui nessa noite espiritualmente, meu Pai. Faz a tua obra, Senhor. Faz a tua obra, meu Pai. Esteja libertando, esteja curando, esteja transformando, esteja salvando em nome de Jesus. Se eu te peço, Deus, tua misericórdia, esteja trabalhando, esteja tratando com cada um de nós, segundo o teu querer, segundo a tua vontade, para a glória do teu nome, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, meus irmãos. Palma louve, exalte o nome do Senhor. Deus é santo.